Boa noite, graças e paz a todos. Motivo de alegria poder estar mais uma vez aqui com vocês nessa noite. Ontem, gravei um vídeo pela manhã falando sobre um propósito de leitura de um momento devocional que eu me desafiei e quero convidar, você que pode, durante 150 dias, tirar um pequeno momento do seu dia para que você possa estar orando, lendo a palavra de Deus, buscando o Senhor. E eu estou, nos 150 dias orando com os salmos. Então, hoje é o segundo dia. Hoje a nossa leitura estará no Salmo de número 2. É o nosso desafio diário. Eu vou estar sempre, diariamente, gravando uma live. Não tem um horário específico, Pode acontecer de manhã, de tarde, de noite, mas a ideia é cumprir esse propósito de fazermos essa leitura e esse devocional com salmos dentro desses 150 dias, que vão dar exatamente 5 meses, 5 meses buscando o Senhor, 5 meses tirando um momento do nosso dia para que a gente possa adorar ao Senhor, ok? Eu quero convidar hoje, a lermos o livro dos Salmos, no Salmo de número 2. Logicamente que terão dias que nós não vamos conseguir ler o Salmo por inteiro, porque existem salmos que são extremamente enormes, Mas o de hoje ele ainda é um salmo pequeno, ele ainda é um trecho apenas com 12 versos, então eu vou ler com vocês aqui nessa noite, ok? Salmo de número 2 diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e a despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Esse salmo é um salmo que ele fala sobre o reinado do ungido de Deus. No caso aqui, no momento em que ele foi escrito para falar sobre o rei Davi, Embora a gente veja muitas vezes que parte desse salmo ele é lido pelos autores do Novo Testamento, ele é citado, pelos autores do Novo Testamento, mas ele é basicamente um salmo que retrata historicamente de um momento em que o rei Davi estava vivenciando algumas perseguições, O autor aos Hebreus, no Novo Testamento, ele se utiliza desse salmo, de um trecho desse salmo, do verso 7, onde diz: Tu és meu filho e hoje te gerei, Pede-me e te darei as nações por herança, extremidade da terra por tua possessão. Mas ele é um salmo escrito que foi composto, numa época muito antiga,
Há uma discussão acadêmica enorme sobre ele, assim como todo livro de Salmos passa por uma discussão acadêmica muito grande. Mas a questão aqui, o Salmo ele é um salmo que fala sobre o rei Davi. Provavelmente não há uma certeza histórica, mas pode ter sido a sua escrita atribuída a ele. E, na verdade, é um salmo que visa falar da grandeza e da majestade do reinado de Deus, né? Na antiguidade, os reis sempre eram considerados como representantes das divindades. Qualquer cultura da antiguidade, os seus reis eram considerados como seus representantes. Em Israel, não. Em Israel, o rei era apresentado como um servo do Altíssimo, como alguém que recebia de Deus a honra de poder ser um governador e o privilégio de poder reinar sobre uma nação, onde ele tinha responsabilidades para com Deus, porque eles entendiam que aquele homem só estava reinando porque Deus o havia colocado naquele lugar, e uma responsabilidade para com as pessoas, para com o povo. Por isso, a Torá, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, né, como nós conhecemos, ele carrega uma característica quando fala de governantes, ou pelo menos esse era o ideal de Deus, que os seus governantes administrassem a nação com justiça, seguindo as instruções da própria Escritura, para que houvesse uma justiça social, para que não houvesse desníveis na sociedade, mas para que houvesse um nivelamento social. Esse nivelamento é chamado de justiça no Antigo Testamento. Justiça é quando há essa igualdade, onde não há um sistema opressor. Logicamente que esse é um ideal, como eu disse. Na prática, nós estamos lidando com pessoas que têm sua ânsia pelo poder, sua ganância, seus desejos descontrolados, e muitas vezes esse ideal de justiça ele é totalmente pervertido, ele é quebrado, e mesmo uma sociedade como a de Israel, que procurava construir seus preceitos sobre a lei do Senhor, muitas vezes passou por desnivelamentos muito grandes. A injustiça muitas vezes tomou conta da nação de Israel, e por conta disso sobrevieram inúmeros juízos. Só que a diferença de Israel para com as outras nações é que Israel entendia que eles estavam vivendo diante de Deus e que o seu rei era o Senhor. O seu rei era o próprio Deus. E tendo o Senhor como rei, a responsabilidade administrativa ela era extremamente séria, porque entendia-se que, na verdade, toda vida e toda existência ela é reflexo, ela é fruto de uma vontade divina. Muitos estudiosos acreditam que o Salmo 1 e o Salmo 2 eram parte de um mesmo salmo, né? Exatamente por fazer um contraste entre o justo, entre os ímpios, e no final do Salmo 2 existia um item de bem-aventurança, né? O Salmo 1 começa fazendo esse chamado da bem-aventurança, de que feliz é aquele que teme ao Senhor, feliz é aquele que faz do Senhor o centro da sua vida. Mas você acaba percebendo que, de certa forma, o Salmo 2 está colocado junto do Salmo 1 exatamente com essa correspondência, né? O Salmo 1 ele faz esse contraste entre o justo, entre o ímpio, entre aquele que quer viver uma vida em justiça, entre aquele que quebra com os preceitos da justiça. Depois o Salmo 2 começa falando exatamente do caminho daqueles que não consideram a vontade de Deus e não consideram o Senhor como Criador e que conduzem as suas vidas, e aqui no caso até as suas nações, de acordo com os seus próprios preceitos, com a sua vontade. Por isso o texto começa: por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam
e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, Davi, ou o rei, o salmista em si, ele começa a dizer de uma trama das nações, de uma trama dos povos pagãos para destruir a nação de Israel. Esse é o contexto em que é escrito esse salmo, um contexto de aflição, um contexto de caos nacional, um contexto de grande dificuldade, de grande medo. Graças a Deus, nós vivemos em um país que até o dia de hoje nós nunca enfrentamos diretamente uma guerra. O nosso país tem forças militares que, por alianças políticas, acabam atuando em outras frentes, em outros países, mas nós, graças a Deus, até o dia de hoje nunca fomos alvos diretos de uma guerra. Mas toda situação de guerra, de conflito, gera temor, gera medo. Nós não estamos nesse momento numa guerra armamentista, mas nós estamos vivendo um momento de conflito, um momento de guerra também, de uma guerra invisível. Estamos lidando com uma doença, a qual não só tem tirado inúmeras vidas, mas que mudou toda a nossa rotina, toda a nossa história, toda a nossa maneira de viver e de pensar. Nós também estamos num conflito e numa guerra silenciosa, onde dia após dia estamos tendo perdas, numa guerra e num conflito que tem trazido medo, tem trazido angústia, tem trazido pânico em muitas pessoas, em muitos contextos, onde tem trazido instabilidade financeira, monetária. Nós estamos vivendo num momento onde nós estamos percebendo inúmeros movimentos de viés político, eu posso dizer assim, se posicionando para tentar ou trazer uma resposta sobre o que está acontecendo, mas, ao meu ver, muito mais só ampliando o debate, onde nada se resolve. Então a gente tem uma ideia, do que é medo, a gente tem uma ideia do que é temor, a gente tem uma ideia do que é angústia, a gente tem uma ideia do que é caos social, a gente tem uma ideia do que é estar num conflito onde você percebe que nós estamos tendo perdas, onde nós estamos vivendo algumas baixas. Nós estamos aprendendo a viver numa época e num momento de conflitos, de guerras, de uma guerra silenciosa, de um momento de medo, de um momento de pânico para muita gente. Eu estava vendo, hoje você pega bebês que estão em público usando máscaras. Eu, nesses quase 40 anos de vida, eu nunca imaginei que a gente teria uma sociedade de pessoas que estariam nascendo e elas desde pequenos, desde a tenra infância, estariam tendo que se adaptar a uma nova realidade tão drástica, porque na verdade a gente não sabe até quando isso vai perdurar, a gente não sabe até quando esse novo modus vivendi, essa nova maneira de viver vai permear. Parece que a cada dia, quando a gente pensa que vai haver uma melhora, as coisas regridem, e aí o medo vem, as preocupações vêm. Aquele que está trabalhando pensa no sustento da sua família, como é que vai agora conduzir a casa, e se ficar desempregado, e
se perder o emprego e como é que vai cuidar da família. Teve gente que conseguiu sobreviver de uma forma mais tranquila, mas teve outros que passaram inúmeras necessidades. Então nós estamos diante do terror. Pode parecer que não. Pode parecer que ainda é silencioso para algumas pessoas, mas estamos diante do terror. E qual a finalidade? O que isso está fazendo com a gente? Não só nos trazendo medo, não só nos trazendo angústias, mas isso está também fazendo com que a gente comece a perder o foco. Nós começamos a nos preocupar exatamente com o aqui e agora. Nós estamos inteiramente absorvidos por essas situações. Nós tivemos que adaptar os nossos relacionamentos. Pessoas que se abraçavam seus pais, seus avós, seus amigos, agora aprenderam a se cumprimentar de uma maneira um pouco mais distante. Quer dizer, tudo o que está acontecendo tem afetado as nossas relações em todos os níveis. E isso tem nos mudado. Tem nos mudado porque, de certa forma, em muitos aspectos, isso também tem afetado a nossa relação com Deus. O sofrimento, ele pode nos aproximar de Deus ou ele pode nos distanciar de Deus. As dores que nós passamos e vivenciamos pode nos colocar em comunhão com Deus, numa busca de Deus, porque nós começamos a perceber que nós não temos mais nada onde nos agarrarmos, que todas essas coisas, que todos os nossos apoios, que todas as nossas muletas, que todos os lugares onde nós seguramos foram tirados de nós, e aí a gente enxerga que nós só temos o Senhor, e aí a gente tem que ir na direção dele. Mas em muitos casos o sofrimento ele faz com que a gente entre em um desespero total da vida, um desespero tão aterrorizante que a gente perde a própria fé, a gente perde a própria esperança, a gente perde o foco, a gente perde o ânimo, a gente perde a esperança da vida. O Salmo diz que diante dessas adversidades, e aqui, como eu disse, num cenário político de guerra, o verso 4 diz que o Senhor, que habita nos céus, ele está rindo e zombando dos seus inimigos. Porque a ideia dos adversários de Israel é: nós vamos destruir o rei, no caso Davi, e o Deus que protege essa nação também será envergonhado. E o salmista diz: o Senhor ri. Sabe por quê? Porque ele está acima de tudo, ele está acima de todos. Ele tem o controle da vida, ele tem o controle da morte, ele tem o controle de todas as realidades. E por ter o controle de toda essa realidade, ele sabe que até as situações ruins e que até as situações aparentemente más, elas estão existindo nesse mundo para que de alguma forma que nós não sabemos e não conhecemos, de alguma forma nós, misteriosa, cumpra o seu propósito. Deus ele não está sendo pego de surpresa com nada do que está acontecendo. Deus não está sendo pego de surpresa com nada que possa estar acontecendo na sua vida. Talvez, não decorrente da pandemia, mas decorrente de problemas pessoais, de situações pessoais, você possa estar temeroso. Talvez diante de questões pessoais na sua vida, você possa estar aflito ou aflita. Você possa estar temeroso, preocupado, desanimado. Você possa estar sem esperanças. Você pode estar acreditando que essas situações ruins, que se tornaram seus inimigos, porque
inimigos não são apenas pessoas que nos hostilizam, né? Na verdade, até esse conceito de inimigo, ele é algo muito delicado, porque assim, o inimigo sou eu que crio. Eu posso ter pessoas que não gostam de mim, eu posso ter pessoas que podem me hostilizar, mas eu enxergar alguém como um inimigo, ele é muito do nosso olhar. É a nossa mente que cria os inimigos. No fim das contas, se você não olhar como um inimigo, mas olhar como situações que Deus está permitindo sobre a sua vida, para que você cresça, para que você amadureça, para que você dependa dele, para que você mude, você vai ver que os inimigos de um homem, o único inimigo que nós temos somos nós mesmos. E que todas as outras coisas que nos cercam, elas estão acontecendo em nossas vidas porque Deus está permitindo. Porque Deus está permitindo como um desafio, como uma situação para que a gente possa aprender a entender que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos da ajuda de Deus, de que nós não podemos mais andar naquela vibe de que eu me basto por mim mesmo, que eu sou dono do meu próprio nariz, que eu sou dono da minha própria vida e que as coisas elas vão acontecer do jeito que eu acho que tem que acontecer e que eu acho que eu me basto. Não. Essas situações ruins vêm para que você possa entender que nós somos dependentes de Deus, que nós não iremos conseguir continuar a nossa jornada, continuar a nossa trilha, confiando no nosso próprio braço, confiando na nossa própria força, confiando na nossa capacidade. Não. Nós vamos prosseguir, nós podemos resistir, nós podemos vencer, nós podemos prevalecer sobre estas situações se a nossa confiança estiver no Senhor, se a nossa dependência estiver no Senhor, se o nosso coração estiver no Senhor. Porque certamente, nesse contexto do Salmo 2, o rei estava com medo. Mas quando ele olha para o Senhor não está com medo. O Senhor não teme nada nem ninguém. E aí ele começa a ter uma consciência de que se ele confiar em Deus, se ele depender de Deus, ele também não precisará andar temeroso. Ele também não precisará andar com medo. Ele também sabe que ele vai poder atravessar aquele momento, aquela situação, mediante a graça de Deus, mediante a bondade de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos começar a pegar a nossa vida e começar a entender que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, está nas mãos dele. E que agora eu não preciso ficar temeroso com o momento que eu estou vivendo. Eu não preciso ficar angustiado, eu não preciso ficar ansioso a ponto de tomar atitudes precipitadas que venham ainda complicar ainda mais a minha vida. Eu não preciso dar um passo extremo que ainda torne as coisas piores do que já estão, porque uma coisa eu aprendi. Aquele papo de que não dá para ficar pior, não é verdade. Dá sim. Se você disser, não, tá ruim, tá feia a coisa, não dá para ficar pior. Dá para ficar pior sim. Dá, sempre dá. E muitas vezes fica pior exatamente pelas atitudes que nós tomamos quando as coisas já estão difíceis. Você está diante de uma situação que ela está difícil e você age impensadamente, age refletidamente, age como um impulso, como uma reação ao medo. Você pode ainda piorar a coisa. Você pode tornar a vida mais difícil. Você pode ainda entrar numa situação que não precisaria. Então,
o que que a gente está lidando aqui? O que que eu quero lidar com você nessa noite? O que eu quero tratar com você nessa noite? É sobre o fator medo. Que o medo, ele vai nos levar para uma situação pior do que nós já possamos estar vivendo. E que nós vamos precisar aprender a vencer os nossos medos. E só há uma possibilidade de vencer o medo, ou de lidar com o medo, quando nós não olhamos mais para a circunstância. Porque quando você olha para a circunstância ela vai te devorar. Mas quando você começa a olhar para o Senhor, quando você começa a buscar o Senhor, e quando você começa a entender que a sua vida está nas mãos de Deus, que a sua história está nas mãos de Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e você sabe que tudo que está acontecendo em nossa vida coopera para o nosso bem, quando essa consciência cai sobre nós, quando a gente é tomado por essa visão de que, nossa, estou passando por um grande desafio, mas isso está acontecendo porque Deus tem um propósito em meio a tudo isso. Você vai começar a reagir de uma forma diferente. Você vai entender que agora, o que acontecer daqui para frente, Deus está no controle. Porque a gente age muito, a gente ouve muito que Deus está no controle, mas a gente lida com a vida como se o controle estivesse na nossa mão. E aí as coisas fogem do nosso controle exatamente para nos mostrar que não está em nossas mãos. O texto do Salmo diz que o salmista, ao olhar para o Senhor, ele compreendeu mais do que o poder de Deus ou essa soberania de Deus de estar no seu trono e de não ter medo de nada e de ninguém. O salmista compreendeu quem ele é diante de Deus. E esse é um fator decisivo na nossa vida. Nós entendermos quem nós somos diante de Deus. O verso 5 diz: na sua ira, ao seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Agora o salmista se volta para ele, porque ele sabe que Deus irá resolver a situação com as nações. Os inimigos de Israel são inimigos de Deus. Os inimigos de Israel e que se levantam contra o Senhor serão tratados pelo Senhor. Agora, no verso 6, o salmista ele faz um olhar para si mesmo. Ele diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Davi é rei, mas ele está dizendo que ele constituiu na vida dele o Senhor como rei. O que ele entendeu? Que ele não está reinando sozinho em Israel. E que o reinado não é dele. Que o reinado é de Deus. Que o governo é de Deus. E é isso que a gente precisa. Entender que o controle não é meu. O controle não é seu. O controle é de Deus. É Ele quem vai conduzir o barco da nossa vida. A gente está começando 2021 agora. A gente não sabe como será esse ano. Nós vimos como foi o ano passado. Nós tivemos ideias, projetos, anseios, das quais de muita gente foi frustrado. A gente aprendeu, acredito que nós aprendemos, que o ano passado serviu para nos ensinar uma coisa, que sim, eu preciso continuar a sonhar, eu preciso continuar a ter projetos, eu preciso continuar a idealizar, porque o que move a nossa vida são os sonhos, são os nossos desejos, as nossas ânsias por realizar, por fazer. É isso que move a vida. Mas a gente entendeu que a vida ela é um mistério e que ela é formada por situações que fogem do nosso controle. E se eu aprender a colocar o controle nas mãos de Deus, eu vou ter a certeza de que tudo que acontecer estará sob controle. E isso vai mudar a nossa maneira de enxergar a vida. Porque a gente vai fazer do Senhor o nosso Rei.
A gente vai dizer: Senhor, eu tenho esse plano, eu tenho esse projeto, eu tenho isso para minha vida, mas o Senhor é o Rei que vai conduzir. Eu não sei se isso irá acontecer, mas eu vou trabalhar ao máximo para chegar onde eu pretendo chegar. Mas eu sei que tudo está nas tuas mãos. Então eu sei que se as coisas não acontecerem da forma como eu espero, se as coisas não acontecerem como eu idealizei, se as coisas não estiverem acontecendo da forma como eu quero, não tem problema. Eu sei que elas estarão acontecendo da forma que o Senhor quer. Da forma que o Senhor quer. E eu sei que se é da forma que o Senhor quer, eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E isso vai nos levar a lidar com as coisas que fogem do nosso controle de uma maneira mais sábia, de uma maneira até mais natural. E nós não precisaremos mais sermos tomados por tanto desespero ou medo. Porque o nosso grande medo é o medo do desconhecido. Mas você está diante de um Deus que nada, absolutamente nada, lhe é desconhecido. Ele conhece todas as coisas. Ele perscruta, ele penetra todas as coisas. Ele conhece a mim e a você melhor do que nós mesmos podemos nos conhecer. Então, você pode até ser pego de surpresa, mas Deus nunca será pego de surpresa. E se você confiar nele, se você se entregar a ele, se você depender dele, ele vai sustentar a sua vida. E quando vier as situações que parecem nos fugir do controle, ele vai estar no controle. Ele vai estar no controle e ele vai estar conduzindo a sua vida, ele vai estar controlando a sua história, ele vai estar conduzindo o barco. E você vai poder se alegrar no Senhor. Amém? Você vai poder se alegrar no Senhor, na bondade e na graça do Senhor. Você vai saber e entender que seja qual for a situação que estiver acontecendo, você vai atravessá-la para a glória de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Essa é a nossa pequena reflexão de hoje. Salmo número 2. Nesses 150 dias com o livro de Salmos, orando com os Salmos, né? Antes de orar, eu quero agradecer, né, a cada um que está nos assistindo aqui, ao André Pereira, a Maria Silva, ao Wilson Lima, um amigão de muitos anos, ao Márcio Salomão, a Priscila Santana, ao Silas Januário, ao José Francisco, aluno lá do curso ETAD, ao Lenildo, grande amigo do Cão Francisco Morato, a Cláudia Cristina, a Lala, né, a Amanda Moura, a Bárbara, Cida Costa, cada um de vocês, que Deus abençoe ricamente por ter disponibilizado esse tempo para estar ouvindo um pouco da palavra do Senhor. Que Deus abençoe todos aqueles que estão ouvindo, né? Também eu estou no Instagram, tem o Júnior Farias, tem o Mateus, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vamos orar? E a nossa oração hoje é uma oração para que nós possamos aprender a vencer e a lidar com o medo. E a nossa oração hoje tem um segundo motivo, que é aprendermos a olhar para o Senhor e a enxergá-lo no seu trono. Se você conseguir olhar para o Senhor, se você conseguir manter o seu foco em Deus, você vai sair vitorioso. Também está o Rogério Góes aqui. Paz do Senhor, querido, que Deus abençoe. Obrigado pela companhia. E é isso, eu quero te convidar a esse momento para você depender do Senhor, esse momento para você confiar no Senhor. O Salmo 2, ele fala do reinado do ungido de Deus. Deus estava com Davi
Deus não permitiu que Davi perecesse. Se você olhar para a vida de Davi, todos os dias de Davi, o Senhor esteve com ele. Nos seus erros, Deus tratou com ele e o colocou de volta no caminho. Nos seus acertos, ele pôde louvar e entender que as suas vitórias nunca vieram pelas suas próprias mãos, mas sempre foram na força e no poder do Senhor. Eu quero te convidar a você receber essa força, esse poder de Deus sobre a sua vida. O poder que é fruto da confiança, o poder que é fruto da fé. Eu quero que você comece a entender que na força do nosso Deus nós poderemos saltar muralhas, que não haverá situação que possa nos derrotar, porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos escolheu, por meio daquele que deu a sua vida, por meio daquele que disse que ele havia vencido o mundo. Ele trilhou o caminho de vitória antes de nós. E nós agora temos a missão de seguir os seus passos. É nessa certeza que nós fomos gerados por Deus, que nós fomos abraçados por Deus, que nós romperemos em fé. O verso 7 diz: proclamarei o decreto do Senhor. E o Senhor me disse, Davi disse que o Senhor lhe disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Quando é que Deus gerou Davi? Historicamente falando, no ventre da sua mãe. Mas o Salmo, ele faz um apontamento para um outro momento. Tem um comentarista judeu da Idade Média, seu nome é Radak. Ele escreveu muitos comentários à Bíblia hebraica, à Torá e principalmente ao livro de Salmos. E o Radak diz em seu comentário na Idade Média que quando o texto diz aqui, tu és meu filho, hoje te gerei, Deus estava dizendo que ele gerou Davi no momento em que ele foi ungido por Samuel. No momento em que ele foi ungido por Samuel, o texto diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A palavra hebraica lá que o Espírito de Deus possuiu de Davi é tsalar. Né? Tsalar significa capacitou. Deus gerou Davi capacitando. Você pode ver que Davi recebe primeiramente a unção no capítulo 16, a unção de Samuel. Ele é ungido por Deus, o Espírito de Deus se apossa dele e a partir daí ele passa a se tornar um grande instrumentista, ele passa a se tornar um homem de uma força descomunal, ele passa a se tornar um grande guerreiro, ele passa a se tornar alguém sábio e notável. Quando vão fazer uma apresentação de Davi para Saul, é apresentado com inúmeras grandes qualificações. Saiba que essas qualificações é fruto da unção de Deus. Se nós permitirmos que Deus venha tomar conta da nossa vida, que o Senhor possa ter o controle da nossa vida e da nossa história, que Ele possa se apossar da nossa vida. Se você permitir que Deus se aposse da sua vida, tome posse da sua vida, para que Ele possa fazer a vontade dEle na sua vida, Ele irá te capacitar. Irá te capacitar para você vencer o urso, o leão e o gigante, e para continuar a sua caminhada de vitória em vitória. Deixe o Senhor te gerar nessa noite. Deixe Ele gerar a vontade dEle. Deixe Ele gerar o controle dEle. Deixe Ele gerar o sonho dEle, o projeto dEle em sua vida. Deixe Ele gerar em você o que Ele quer fazer em você. Deixe Ele te conduzir para onde Ele quer te conduzir. Deixe Ele te levar para um nível mais profundo. Deixe Ele te levar a águas mais profundas. Não tenha medo. Deixe apenas Ele te tomar pela sua mão e te conduzir para aquilo que é a vontade dEle. E certamente você será bem-sucedido. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça. Nós te bendizemos por tua fidelidade, pelo teu amor. E eu quero, Senhor, te pedir sobre a vida do teu filho e da tua filha nessa noite. Que o Senhor
Ó Pai, os ajude, ou melhor, nos ajude a vencermos o medo, a vencermos todo o medo, a vencermos as situações que nos angustiam, as situações que têm nos gerado pavor, que têm gerado em nós perplexidade. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a superar todo o medo do desconhecido, o medo de situações que elas sobrevêm sobre as nossas vidas de forma inusitada, Senhor. Que esse medo, Senhor, que muitas vezes nos rouba, que esse medo que muitas vezes nos paralisa, Senhor, esse medo ele possa ser rompido. Que o Senhor nos capacite, Senhor, a superar o medo, a vencer as adversidades, a lidar com os traumas emocionais, porque muitas vezes o nosso medo não é o medo que nasceu no agora, mas é o medo resultado dos traumas do passado, situações que vivemos lá atrás, que quando nós hoje lidamos com alguma situação que nos lembre o passado, essa situação nos paralisa, essa situação nos breca e nos faz retroceder. Senhor, nessa noite, nos ajuda a vencer com todo medo, com toda preocupação, ó Pai. Ainda que os inimigos estejam se levantando, ó Pai, nós não estamos sozinhos. O Senhor está no controle e a Tua palavra diz que o Senhor zomba deles. O Senhor zomba daqueles que são hostis a Ti, que são os Teus adversários, Senhor. E por saber disso que Tu estás sentado no Teu trono e tem o controle de todas as coisas, nós depositamos a nossa fé, nós depositamos a nossa esperança, nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós colocamos o nosso coração em Ti, Senhor, e queremos descansar, ó Pai, descansar em meio à tempestade, descansar em meio ao caos, descansar em meio aos temores, descansar, ó Pai, na certeza de que Tu estás cuidando da nossa vida, de que Tu tens o controle da nossa vida e de que o Senhor irá nos conduzir para o melhor lugar, o Senhor irá nos conduzir para o centro da Tua vontade, onde tudo que acontece é bom, perfeito e agradável aos Teus olhos, ó Pai. Ensina-nos a enxergar com novos olhos, sob uma nova perspectiva, o atual momento que possamos estar vivendo, o momento geral e o momento específico. Dá-nos a Tua graça, Senhor, ilumina os nossos corações e que possamos, ó Pai, romper com todas as dificuldades, que o Teu Espírito em nós possa gerar em nós capacitação, que o Senhor possa nos capacitar a caminhar, a ir além e a vencer todos os obstáculos. Senhor, que na força do Senhor possamos saltar sobre todas as muralhas e sermos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Te louvamos e te agradecemos. Eu peço a Tua bênção e a Tua paz sobre o Teu povo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que você possa ter um ótimo final de noite, que o Senhor te dê um sábado e um fim de semana de paz e que você possa ver a mão do Senhor sobre a sua vida, trazendo livramentos. Que você possa ver a mão do Senhor sobre a sua vida, trazendo restauração, te sustentando. No Senhor, você não precisa temer nada, nem ninguém. Apenas confie e continue a caminhar. E se você ainda estiver com dificuldades na sua caminhada, o Senhor irá te capacitar, o Senhor irá te fortalecer. O Espírito dele, o Espírito do Senhor em nós, nos capacitará a irmos mais e além. Pela graça do Senhor, pela misericórdia e por sua bondade. Deus abençoe. Amanhã estaremos no terceiro dia do nosso propósito, do nosso desafio, Salmo de número 3. Não sei se de manhã, de tarde ou de noite, mas em alguma parte do dia eu vou estar gravando essa live, que vai ficar postada no meu perfil mesmo pessoal, e com algumas pessoas, acabo compartilhando. Mas que Deus abençoe o seu dia,
sua noite, aliás, e te dê um ótimo dia. Amém? Até mais.